Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta, número 28. Vamos trazer aqui julgados envolvendo direito penal, direito processual penal, execução penal, direito civil, casos polêmicos, casos que estão aí também transitando aí em provas de concurso e que virão também em provas de concurso, como a gente verá. Pessoal, eu selecionei aqui dois julgados, o primeiro deles um processo que deu muita polêmica na mídia, né? E vamos analisá-lo aqui tecnicamente para compreender o posicionamento adotado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. É o caso das chamadas, né, assim pela imprensa, rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal acabou anulando as provas. Vamos explorar esse julgado para entendê-lo aqui tecnicamente. Por outro lado, pessoal, trago um julgamento do STJ, da quinta e da sexta turmas, que também seguem jurisprudência do Supremo, uma questão bem interessante que caiu agora muito recentemente num concurso, e vamos entender sobre o artigo 105 da LEP. Ele condiciona a expedição de guia de recolhimento para dar início à execução penal à prisão do condenado. Mas a jurisprudência, vamos entender por quê, tem permitido a expedição e tem determinado aos juízes de execução penal a expedição da guia de recolhimento definitivo, mesmo antes que o réu seja preso, é dizer, ainda que haja mandado de prisão em aberto para que ele possa postular benefícios na execução penal. Tudo bem, professor Felipe, tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Olá, pessoal de casa que nos escuta agora nesse momento. Eu trago também, professor, dois julgados. Ambos são do STJ. O primeiro é bem interessante. Ele aborda o caso da plataforma, né, de hospedagem. O caso mais comum é a Airbnb, né, mas é muito comum também o pessoal que usa o Booking, né, e que coloca para alugar ou o seu imóvel todo ou quartos do seu imóvel, né, principalmente em condomínios residenciais, né. E tem havido um conflito para saber se isso é possível ou não, né? Se alguém num condomínio, num prédio, né, poderia alugar, né, através dessas plataformas, o seu apartamento, né, ou um quarto do seu apartamento por curtíssimo prazo. O STJ, na minha opinião, dirimiu esse conflito para dizer se pode ou se não pode. O segundo julgado, também do STJ, ele trata de um caso bem interessante, que tem existido atenção cada vez maior entre os TJs e o STJ, que é o caso daquele de um cônjuge, né, um companheiro que, enquanto solteiro ainda, ou em namoro, né, adquire um imóvel, só que esse imóvel é financiado. E ele começa a ter uma relação, um relacionamento, e como o imóvel está financiado, as prestações terminam sendo pagas, muitas vezes, na sua maioria, né, a maior parte do imóvel é paga na constância de uma união, né, ou de um casamento. E quando esse relacionamento amoroso acaba, o que é que acontece com esse imóvel, né? Se ele é ou não partilhado entre os consortes. É um caso bem interessante, professor. Pessoal, então começo com o polêmico caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, à época deputado estadual no Rio de Janeiro. Claro que a nossa análise aqui é totalmente técnica e o termo apenas utilizei em função para fins didáticos, né? Porque todo mundo está acostumado a ouvir, mas por vezes sem conhecer tecnicamente o que foi decidido, para aí sim cada um formar a sua opinião. O que aconteceu, pessoal? Ele, enquanto ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, ou seja, antes de senador, por isso que o caso envolve competência do TJ, ele foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo fato de que ele estaria, né, cobrando parcela da remuneração paga a assessores, a comissionados. Tudo começou com um relatório de inteligência financeira enviado pelo COAF para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, apontando algumas operações que, né, o COAF tem alguns filtros ali automáticos, né, e claro, pré-programados, que quando ele identifica alguma operação que pode levantar algum tipo de suspeita, ele compartilha com polícia, com o Ministério Público, aqui no caso
compartilhou e o Ministério Público recebeu esses relatórios que apontavam algum tipo de atividade que demandaria uma investigação em torno das contas dele e das contas dos servidores da Assembleia Legislativa relacionados, vinculados a ele. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, então, pediu novos relatórios para o COAF. E aí pediu relatórios bem detalhados, relacionados à movimentação de cartão, relacionados a empresas, participação em pessoas jurídicas, relacionados a financiamentos imobiliários. E, de posse desses relatórios, quando recebeu, acabou denunciando o então deputado estadual por crimes, né, envolvendo a administração pública, crimes de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, né, e, em particular, crimes contra a administração, o peculato. O Supremo julgou pela segunda turma a validade dessas provas. O Supremo não analisou o fato em si. Ele analisou, na verdade, se o trâmite da investigação junto ao Ministério Público se revelou legítimo ou não. Temos que lembrar, pessoal, que não há mais qualquer dúvida de que o Ministério Público pode tocar investigações por conta própria, não precisa fazê-lo por meio da polícia, num inquérito policial. Então, os PICs, né, os procedimentos investigatórios criminais no âmbito do Ministério Público, estão plenamente compatíveis com a Constituição. O que foi bem interessante que a segunda turma, neste caso, definiu, pessoal? Tanto quanto um inquérito policial, o PIC, o procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público, depende de acompanhamento pelo Tribunal de Justiça, no caso aqui, né? Ou seja, se é uma autoridade que tem prerrogativa de foro, depende de supervisão pelo tribunal competente. Isso tanto para instauração de um procedimento investigativo, quanto para acompanhamento e eventual pedido de algum tipo de medida que dependa da intervenção jurisdicional. Nesse caso, o Ministério Público ele começou o procedimento em 2018 e ele não havia colocado o então deputado estadual como formalmente investigado. Mas o Supremo disse, na linha do voto do ministro Gilmar Mendes, que houve uma investigação totalmente direcionada contra o deputado de forma velada, de forma disfarçada, e ao fim e ao cabo, né, era ele o alvo da investigação. E nesse ponto, ninguém tem dúvida que a instauração de inquérito pela polícia depende da autorização do TJ. Mas no Ministério Público, quando ele abre uma investigação, ele tem que pleitear essa autorização. O STF, pela segunda turma, disse que o Ministério Público, num caso como esse, ele deve requerer ao tribunal autorização para fins de instauração do procedimento investigatório. Ele até disse, né, querendo, quem sabe, não se comprometer de forma mais específica com a tese, ele disse, tem que pedir autorização ou ao menos comunicar ao tribunal quanto à existência da investigação. Isso porque, no caso, né, não tinha havido nem autorização e tampouco comunicação. Então, pelos dois motivos, né, segundo a turma entendeu que teria havido ali uma ilegalidade com essa investigação. E, consequentemente, pessoal, foram anulados todos os relatórios de inteligência financeira produzidos depois do primeiro, porque o primeiro é válido na medida em que ele foi recebido espontaneamente pelo Ministério Público. Já os demais foram produzidos sob provocação do Ministério Público e sem essa supervisão pelo Tribunal de Justiça, já que o alvo da investigação, segundo o Supremo apontou, era o então deputado estadual. Importante também a gente relembrar, pessoal, que o Supremo julgou em repercussão geral no RS 105-5941 sobre esses relatórios de inteligência financeira produzidos, seja, né, pelo COAF, seja pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O Supremo também, nesse caso das rachadinhas do então deputado
Flávio Bolsonaro, o Supremo entendeu que foi desrespeitada a decisão tomada em repercussão geral nesse RE, envolvendo aí o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira. Para a gente recordar, o que o Supremo disse em repercussão geral sobre esses relatórios de inteligência financeira produzidos, né, pela Receita Federal, depois que faz uma fiscalização tributária, ou então pelo COAF, né, que é a chamada UIF no Brasil, Unidade de Inteligência Financeira, é o COAF no Brasil, né? Isso no âmbito internacional, todo o país tem a sua unidade de inteligência financeira, e o COAF exerce esse papel no país, né? Então, se discutiu naquele RE se era possível esse compartilhamento pela UIF, pelo COAF, né? E pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a polícia, com o Ministério Público, independentemente da autorização judicial. E depois de uma decisão liminar em que o ministro Dias Toffoli entendia que não era possível esse compartilhamento sem autorização judicial, ele mesmo voltou atrás, foi uma decisão que acabou sendo bem falada e bem criticada por muitos. Ele mesmo voltou atrás e o plenário, à unanimidade, disse que não precisa de autorização judicial para esse compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira pelo COAF ou pela Secretaria da Receita Federal com a polícia, com o Ministério Público. Porém, disse que deve haver um procedimento formalmente instaurado para que haja esse compartilhamento. E aí o ministro Gilmar Mendes também apontou que, nesse caso, como não tinha supervisão com o tribunal, não estava formalmente instaurado, né? Essa foi a visão que se teve do caso, para dizer que também foi descumprido o entendimento do Supremo nesse RE que cuida dos relatórios de inteligência financeira e seu compartilhamento. Então, é um caso, pessoal, bem polêmico no âmbito político, claro, né? E também no âmbito jurídico, traz aí polêmicas, e foram essas que a gente quis explorar aqui. Em primeiro lugar, a necessidade de pedido de autorização ou então de comunicação prévia pelo Ministério Público no que tange a procedimentos de investigação criminal no seu âmbito e em relação a autoridades que tenham prerrogativa de foro. Então, se é um senador, alguma coisa, claro, vai competir a Procuradoria-Geral da República e tem que pedir para o Supremo Tribunal Federal a autorização para essa investigação ou, no mínimo, a comunicação prévia. E, por outro lado, a questão dos relatórios de inteligência financeira, que pressupõe um procedimento formalmente instaurado e manutenção do sigilo, que o Supremo também colocou, de modo que outro aspecto que foi considerado para o reconhecimento da nulidade de todos os relatórios produzidos e todos posteriores ao primeiro, como a gente explicou, e que acabou derrubando, né, toda a ação penal em trâmite. Boas considerações, professor Gabriel. Acho que eu tenho pouquíssimo a acrescentar. O que eu chamaria a atenção do pessoal de casa, né, que por mais que não seja muito explorado, né, muita gente acha que é uma criação jurisprudencial, essa questão que o inquérito, né, para as autoridades com prerrogativa de foro em tribunais, que você tem que ter uma supervisão realmente do inquérito pelo relator, né, e, por mais que é uma construção jurisprudencial também, né, mas existem duas leis antigas que regulam esse instituto, né, que ele não existe, né, para as pessoas que não têm essa prerrogativa de foro. Para os tribunais superiores, né, STJ e STF, é a Lei 8038, de 1990. Os primeiros artigos, quando tratam da ação penal originária, né, colocam realmente essa tutela, essa supervisão, né, que o relator do tribunal faz sobre o inquérito, né. E existe outra lei, que é o que se aplicaria ao caso concreto, que é a Lei 8658, de 93, é uma lei muito curta, ela só tem 3 artiguinhos, materialmente é um artigo só que nos interessa, né, que diz que se aplicam, né, as disposições do artigo da Lei 8038, de 1990, os artigos que regulam a ação penal e o inquérito criminal, né, também aos TJs e aos TRFs. Então, ele remete, né, a aplicação dessa Lei 8.038 aos tribunais de justiça e aos TRFs também, né. Então, na prática, qualquer autoridade que tenha prerrogativa de foro, né,
que é julgado por um tribunal originariamente, não por um juiz de primeira instância, de primeiro grau, né, realmente se aplica essa questão de você ter essa participação, né, do judiciário, inclusive na fase do inquérito policial, seja ele promovido pelo MP ou pela própria polícia. E um segundo ponto que eu queria colocar, professor Gabriel, é que teve um julgado, que na minha opinião foi até uma mutação constitucional, a questão de ordem, né, na ação penal 937, em que o Supremo reduziu bastante, né, a prerrogativa, né, dos detentores de foro, né, dos políticos, né, prerrogativa de função, e ele coloca lá, né, que ele limitou bastante, né, o Supremo, que a prerrogativa do foro se aplicaria somente para os crimes cometidos, né, em razão da função, né, e somente enquanto, né, durasse o mandato, né. Encerrado o mandato, o processo voltaria para o primeiro grau, né, e assim ficaria, né. Essa é a regra geral que o Supremo colocou, né, mas você tem algumas exceções que são aqueles detentores, né, de cargos políticos, que eles sempre têm cargo, né, que são principalmente aqueles casos de políticos que pleiteiam a reeleição no mesmo cargo do legislativo, e de políticos que, no âmbito de um legislativo, mudam, né, de um legislativo para o outro, mas sempre ficam com cargo, né. A pessoa é vereador, de vereador vira senador, enfim, de senador vira deputado estadual, etc., né. O que seria esse caso que não foi tratado expressamente na ação penal 937. No caso do deputado Flávio Bolsonaro, né, ele era deputado estadual, né, ele tinha foro no TJ do Rio, e ele não precisa se afastar, né, pelas normas eleitorais, ele disputou a vaga de senador e foi eleito, né. Então, na prática, ele sempre teve sujeito a mandato, né. Ele teve foro no TJ e atualmente ele tem foro no Supremo, né, pelo fato de ser senador. Então, houve também toda essa discussão, né, que se ele seria ou não julgado, né, por um juiz de primeiro grau, se seria julgado pelo TJ, se seria julgado pelo próprio Supremo, né. Foi algo, enfim, que o próprio Supremo inicialmente recusou, né, a jurisdição dele em outras reclamações, e ficou a dúvida, né? E aparentemente, né, acho que logicamente, né, o Supremo está começando a entender que nesses casos, né, realmente ele conservaria, né, o foro de prerrogativa de função, né? Senão não teria sentido ele ser julgado pelo TJ, né? Perfeito, muito bem lembrado da legislação para o pessoal de casa, Felipe, da 8.038, da 8.658, o pessoal saber também a base legal, né, desses casos de supervisão, e sobre essa questão também bem interessante que tu colocaste, da ação penal 937, na questão de ordem, né, o Supremo, nesse caso aqui, a segunda turma, julgou uma reclamação também. Eu comentei o habeas, mas teve um outro processo julgado, inclusive na mesma oportunidade, porque o caso foi para a primeira instância, quando ele perdeu o mandato de deputado estadual. E aí voltou para o TJ, para o órgão especial. O TJ chamou, entendeu que ele tinha competência. E o MP entrou com uma reclamação no Supremo. E aí também aqui ficou vencido o ministro Edson Fachin, entendendo que isso não foi definida, essa situação de quem mantém o mandato, e essas peculiaridades de deputado estadual para senador federal, para parlamentar federal, não foi definido naquela questão de ordem na ação penal 937. O único caso que o Supremo já julgou foi de deputado federal que passa para senador. Nesse caso, ele disse que mantém, porque aí estava no Supremo o processo e ele foi para senador, mas também mantém. Nesse caso, o Supremo já analisou e entendeu que se mantém a prerrogativa de foro. Mas essa situação é diferente, que é de estadual para federal, né? Então, é um caso interessante que o Supremo também vai ter que examinar. Temos agora um caso envolvendo o Airbnb, né, professor Felipe? Bem interessante. Exatamente, professor Gabriel. Embora seja um julgado de turma, o julgado que eu vou comentar é da terceira turma, ele vai na mesma linha de um julgado que foi da quarta turma, que foi julgado também em 2021. Então, as duas turmas de direito privado do STJ se manifestaram sobre a matéria e pode-se dizer que, em linhas gerais, concordaram, né? Então, embora não seja um julgado de sessão, não seria temerário, né? Poderíamos falar com um grau de razoável certeza que o STJ já tem uma posição sobre o tema, né? Sobre a questão. Para o pessoal de casa entender o que é que estava sendo discutido. Essas plataformas, né, da economia do compartilhamento, da gig economy, né? A mais famosa dela em relação a imóveis, né, a ocupação, é o Airbnb. Existem outras, né? O Booking, por exemplo, também é muito famoso.
Embora atualmente nessas plataformas se anunciem várias coisas, né? Até hotéis mesmo, formalmente constituídos, começam a anunciar nessas plataformas. Mas, historicamente, né, classicamente, o que é que acontece, né? A pessoa tem a sua casa, tem o seu imóvel e coloca ele para alugar. E geralmente por períodos de tempo assim muito curtos, né? Aquele período que seria uma estadia de um hotel, né? Um fim de semana, uma semana, 2 semanas no máximo. E muitas vezes você nem coloca à disposição, né, para alugar, ou você nem oferta o imóvel todo. Muitas vezes você oferta um cômodo, né, do seu imóvel, um quarto, né? Às vezes não é nem um cômodo completo, é só o sofá da sala, né? Enfim, é algo bem informal, digamos assim, né? E o que é que acontece, né? Essa realidade, né, que o direito não pode se dar às costas, né? É, existiu, né? Surgiu, né? Essa realidade social nos últimos anos, através dessas plataformas digitais, e os conflitos, né, começam a surgir. Curiosamente, né, o conflito em tela aí não era em relação ao usuário da plataforma, com relação a quem oferta o cômodo, o imóvel, o sofá na plataforma. Ambos os julgados, né, tanto da terceira turma quanto da quarta, eles foram bem expressos para colocar que se estava, assim, você tinha isso como matéria de fundo, mas não era controvérsia em si. A controvérsia era em relação ao condomínio edilício e o proprietário de uma unidade imobiliária que colocava, né, que ofertava essa unidade, ou pedaços, cômodos dessa unidade, para alocar. Porque como você tem essa alocação por um período de tempo muito curto, você terminava que num condomínio com finalidades residenciais, você tinha pessoas que eram estranhas a esse condomínio, que ficavam transitando, né? E muitas vezes usavam a área comum do condomínio, piscinas, saunas, academias, churrasqueiros, e você começou a ter conflitos com relação a isso, né? Então, para deixar bem claro para o pessoal de casa, né? A gente não está aqui discutindo um conflito entre o hóspede e o provedor da hospedagem. Não é isso. A questão aqui é entre o provedor da hospedagem e o condomínio no qual o imóvel se insere, né? Enfim, e se a gente puder, professor Gabriel, colocar assim esse conflito, né, numa questão principiológica, nós temos aí o livre exercício do direito de propriedade, de um lado, e a função social da propriedade de outro, né? Porque quem é proprietário da unidade imobiliária autônoma, né, que está no condomínio, que está no prédio residencial, ele quer usar e quer dispor, né, quer gozar de sua propriedade da melhor forma possível. E isso inclui sublocar locar o imóvel, locar parte do imóvel, enfim, para que ele consiga oferir um valor, né, um rendimento com relação a isso. Do ponto de vista do condomínio edilício, né, você teria a função social da propriedade que quem está nesses condomínios, né, por lei, tem a obrigação de usar, né, a unidade imobiliária de forma condizente com as finalidades, né, com a destinação do condomínio como um todo, né. Existem todas umas regras que devem ser respeitadas, né, de boa vizinhança, de boa convivência, né, pelo condômino e pelos seus convidados também. Pois bem, o que é que o STJ entendeu? O STJ ele foi muito sagaz, né, para enquadrar o que seria esse contrato do Airbnb. Ele entendeu que seria um contrato atípico, ou seja, ele não está regulado pelo direito, mas, como no direito privado, né, vige a liberdade de contratar, desde que o objeto seja lícito, né, ele não seja proibido, as partes podem fazer contratos atípicos, não há nenhum problema nisso. E por que o STJ entendeu isso? Porque ele quis deixar de fora aqueles casos tradicionais de locação residencial, que estão previstos na lei de locação, a lei 8245, inclusive a locação por temporada, que o STJ entendeu, por mais que se tentou, né, enquadrar nesse tipo de locação, o STJ disse, não, a locação por temporada ela não é por prazos tão curtos, ela prevê uma estabilidade um pouco maior, né, por semanas, até meses. Você não pode fazer uma locação por temporada por poucos dias, por um fim de semana, por uma semana. Isso não existe. Então, o STJ não enquadrou essa modalidade naquela locação que está prevista na Lei 8245. Por outro lado, o STJ também não colocou esse contrato do Airbnb como sendo um contrato de hospedagem, que é aquele contrato que nós realmente fazemos em hotéis, né? Que são assim constituídos, né? Formalmente constituídos, etc. E que são regulados
pela lei pela Lei 11.771 de 2008, que ela dispõe sobre a Política Nacional do Turismo. E lá, quando ela vai falar dos meios de hospedagem, ela realmente caracteriza, né, o que é esse contrato de hospedagem, que pressupõe realmente um serviço de quarto, pressupõe que você tem uma recepção, né, quando você chega ao hotel. Enfim, existe uma série de serviços atrelados, né, que caracterizam realmente esse contrato típico de hospedagem. O STJ também entendeu que o contrato do Airbnb, como regra, não caracteriza um contrato de hospedagem. Aqui, o próprio ministro fez a ressalva, né, para dizer que cada vez mais hotéis formalmente constituídos, né, usam o Airbnb e o Booking, né, para colocar seus quartos de hotéis para alocar. E nesse caso, né, quando isso ocorre, você teria realmente o contrato de hospedagem típico, que não era o caso que estava sendo discutido. O que estava sendo discutido, para deixar bem claro, era um condomínio edilício residencial. Um condomínio de apartamentos, né, que alguém queria usar o seu apartamento, locando ele por curtos períodos de tempo, ou cômodos, ou móveis, etc. Pois bem, o que é que o STJ entendeu, para ser resumido, né? O condomínio, quando ele é formado, quando ele é registrado no cartório de imóveis, ele é regido por duas legislações, a Lei 4591 e o Código Civil. Ambas as legislações coexistem, né? O Código Civil ele não revogou a Lei 4591. Essa Lei 4591 ela é antiga, de 64, e ela tanto regulamenta o condomínio imobiliário, o condomínio edilício, como as incorporações imobiliárias. E no artigo 1º dessa lei, ele coloca lá obrigatoriamente que o condomínio ele terá que dizer qual é a sua destinação. Que ou ele vai ter fins residenciais, ou ele vai ter fins não residenciais. Ou seja, por mais que a lei não diga, né, fins comerciais, fins empresariais. O STJ entendeu que se o condomínio, né, na sua convenção, coloca expressamente dizendo que o presente condomínio se destina a finalidades residenciais, ponto, e não fala mais nada, o STJ, por suas duas turmas, entendeu que a prática, né, desses contratos de hospedagem atípicos do Airbnb, do Booking, por outras plataformas digitais, está proibido, está vedado. Ele entendeu que isso é incompatível com a finalidade residencial de um condomínio. Essa foi a conclusão do STJ. Agora, o STJ colocou alguns poréns. Ele disse que não há, em princípio, nenhum óbice a que o condomínio permita isso, mesmo com fins residenciais. Agora, essa previsão, essa autorização tem que ser expressa. No silêncio, se entende que a prática, né, dessa hospedagem atípica do Airbnb está proibida pelos proprietários, né, das unidades imobiliárias. Para aqueles condomínios que têm uma vocação turística maior, né, é muito comum em praias, em regiões serranas, né, em que você já tem todo um modelo de flats, de apart-hotel, que muitas vezes o condomínio ele é atrelado, ou ele tem áreas comuns compartilhadas com o hotel, né? Nesses casos, o próprio STJ disse que a finalidade é não residencial, né? Quem tem você pode até ter alguém que habite lá de forma constante, né? De forma permanente, mas a vocação, né, do empreendimento é não residencial. Então, ele diz que nesses casos, desses condomínios, né, em áreas turísticas, etc., a finalidade quase sempre na convenção já é não residencial, então você não teria problema, né? Nesses casos em que você tem essa vocação negocial, essa vocação turística, né, mais forte. E o STJ também, né, ele não se envolveu porque não era o caso colocado sub judice, né, mas ele, em obter dictum, ele falou que seria possível você alterar a convenção de condomínio residencial para prever expressamente a possibilidade do Airbnb. E é curioso porque os próprios ministros discordaram de qual seria o quórum, né, que seria necessário para essa alteração. Regra geral, o Código Civil coloca que a convenção de condomínio pode ser alterada por 2/3. Mas quando você muda a finalidade do condomínio, é necessária a unanimidade. E até para a extinção também do condomínio é necessária unanimidade, enfim, etc. E ficou a controvérsia entre os ministros, né? Será que o fato de ser residencial e permitir Airbnb, você não estaria convertendo o condomínio em não residencial? Enfim, isso seria, para a maioria dos ministros, não. Você teria como manter ainda a utilização residencial e permitir o Airbnb. Para outros ministros, você estaria descaracterizando. Então, isso já, enfim, teremos julgados futuros, né, do STJ, para dizer como é que você dá essa autorização nos condomínios residenciais, se é por 2/3 ou se é pela unanimidade dos condôminos.
enfim, isso não foi julgado, mas o pessoal de casa guardar, né? Se você mora num condomínio, né, de apartamentos, e a convenção de condomínio coloca que a finalidade, né, a destinação do condomínio é residencial e ponto, o Airbnb está proibido. O Booking também está proibido, enfim. O condomínio pode obstar, né, que um dos proprietários, que qualquer proprietário das unidades autônomas, né, alugue. Isso, por STJ é legítimo. Mas você pode ter um condomínio, né, que na própria convenção mesmo residencial permita. Aí o STJ diz, tudo bem. E se você tiver um condomínio, né, com finalidades turísticas, não residenciais, o Airbnb também é permitido. Em linhas gerais é isso, professor Gabriel. Eu acho que isso será fatalmente cobrado em concursos. Muito legal o julgado, Felipe. E assim, cada vez mais frequente, né, a utilização do Airbnb. Pessoas que moram num apartamento vão ficar de férias 2 semanas e para fazer alguma renda alugam no Airbnb, né? E o precedente acaba, no mais das vezes, né, com essas ressalvas que tu bem explicasse aí para o pessoal, acaba a jurisprudência agora se consolidando, né, terceira e quarta, não é da sessão, mas como tu bem colocou, a gente já tem precedentes das 2 turmas que julgam direito privado no STJ, a tendência, então, é inibir, né, a utilização nesses casos, e vão começar as discussões sobre essa questão do quórum, né? Eu, particularmente, acho que o 2/3 deve prevalecer, acho que é mais... Não, acho que seria o mais adequado, e a unanimidade a gente sabe que é muito difícil de se conseguir, né? Ainda mais um condomínio, acho que até por uma questão de razoabilidade ali na interpretação. Mas é um tema bem polêmico, né? Como tu bem colocaste, e que interessa muita gente, né? Muita gente cada vez mais utilizando o Airbnb. Muito legal o julgado. Pessoal, eu trago agora um precedente do STJ envolvendo direito penal, direito de execução penal, enfim, um caso que é bem polêmico, porque vai contra a literalidade de uma previsão da lei de execução penal, cuida de benefícios, né, do apenado e a forma como ele pode pedir isso para o judiciário. Tudo começa, pessoal, com o artigo 105 da Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210/84. Ele diz que a expedição da guia de recolhimento definitiva, se dá depois do trânsito em julgado, com a prisão, com o recolhimento efetivo do condenado. Então, a lógica da Lei de Execução Penal foi condenado, expede-se mandado de prisão, claro, se não se apresentar espontaneamente. Depois que ele estiver preso, expedimos a guia de recolhimento definitivo, e é essa guia que inaugura a competência do juiz das execuções penais. Então, a guia dá começo ao processo de execução penal. O que começou a surgir, pessoal? Réus que pedem essa guia, e cada vez mais isso tem se tornado frequente, antes de serem recolhidos à prisão. Como assim? É que eles estão querendo pleitear algum benefício na execução penal e, sem a guia expedida, não tem processo de execução penal. Depois do trânsito em julgado, o juiz do processo de conhecimento já não tem mais competência. Então, ele não pode examinar, por exemplo, um pedido de aplicação de uma lei mais benéfica, um pedido de prisão domiciliar, um pedido de progressão de regime, enfim, uma série de benefícios que já podem ser pleiteados. E o STJ, o STF, passaram a entender que é possível essa expedição da guia de recolhimento, mesmo com mandado de prisão em aberto, ou seja, mesmo que o condenado não tenha sido efetivamente recolhido à prisão. Vamos entender com um caso concreto. Imaginem que alguém, pessoal, ficou preso preventivamente durante o processo por um determinado período. Ficou lá 1 ano preso preventivamente. Conseguiu um habeas corpus no Tribunal Superior, continuou respondendo ao processo em liberdade, mas veio a ser condenado e transitou em julgado. Pela lógica do artigo 105 da LEP, primeiro prende-se ele,
e depois expede-se a guia de recolhimento definitivo, que dá início à competência do juiz de execução penal, e dá início ao processo de execução penal, e lá ele pode, depois de aberto esse processo, ele pode pedir uma progressão de regime. Por quê? Porque nós sabemos, né, que esse período que ele ficou preso preventivamente, ele permite a detração penal. Então, dependendo do quantum da pena, ele pode pedir já para o juiz de execução penal a detração e, consequentemente, ele pode pedir uma progressão de regime. Outra situação, teve uma nova lei mais benéfica, posterior ali, o processo já transitou em julgado, ele não pode mais pedir para o juiz do processo de conhecimento, e ele quer pedir, então, para o juiz de execução penal. Tem súmula do Supremo dizendo que a aplicação da lei penal mais benigna, depois do trânsito em julgado, cabe ao juiz de execução penal. Só que para ele formular esse pedido, tem que ter a guia de recolhimento definitivo. Só que ele ainda não foi preso, muitas vezes até por estratégia da defesa. Ó. Ele não quer, claro, ir para a cadeia, some e nós vamos pleitear para ti aqui algum tipo de benefício. Por exemplo, a tese de uma lei mais benéfica que vai evitar que o cara fique preso, né? Outra situação que eu estou colocando que pode acontecer. Outra que tem acontecido bastante, o cara vai pedir a prisão domiciliar. Nós sabemos que, por causa da pandemia, o CNJ expediu recomendação em que ele ampliou bastante o alcance da prisão domiciliar. E aí o cara quer evitar ficar preso, né, o mandado de prisão está em aberto, ele não quer ser preso nem um dia, e até porque às vezes até a análise isso pode levar um tempo, né? Ele quer já postular para o juiz de execução penal enquanto ele está sumido. Nesses casos, o STJ, o STF, em todas essas situações e pela mesma lógica, tem flexibilizado o rigor do artigo 105 da LEP, pessoal. E qual que é o grande ponto? O argumento é de que o condenado, ele fica, por causa do artigo 105 da LEP, ele fica num limbo jurídico. Depois que transitou em julgado, se ele tem eventualmente direito a uma prisão domiciliar ou então uma retroação da lei penal mais benéfica, que pode evitar o cárcere, ou uma progressão de regime pela detração, para ele postular, ele já não pode mais fazer para o juiz do processo de conhecimento, porque já transitou em julgado, acabou a competência dele. E ele não pode pedir para o juiz da execução penal, porque ainda não tem a guia de recolhimento definitivo, que dá início à competência do juiz de execução penal, dá início ao processo de execução penal, porque ele não foi recolhido ainda à prisão. Então, ele acaba, né, sendo, entre aspas, forçado a ser preso para poder pedir. Isso é o que acontece com 99% dos condenados no Brasil, que não tem um bom advogado para, conhecendo esses meandros da jurisprudência e do direito processual penal, do direito de execução penal, do direito penal, não conseguem fazer valer esse entendimento. Aliás, os TJs têm sido contrários a esse entendimento, eles têm aplicado o artigo 105. Se tem conseguido, sobretudo, no STJ ou no STF. E aí, pessoal, tem de fato um limbo, e a defesa alega o seguinte: é mais ou menos aquela situação que nós tínhamos no CPP, isso acabou sendo revogado, e antes disso a jurisprudência já disse que depois da Constituição de 88 isso era inconstitucional. A prisão como condição para recorrer de uma condenação criminal, que a lei de execução, o CPP previa, é incompatível com a Constituição. Então, a lógica estão tentando aplicar aqui na execução penal para pedir um benefício prisional, um benefício na execução penal. Então, é um caso, pessoal, bem polêmico. Tem precedentes da 5ª turma do STJ, da 6ª turma do STJ e também das turmas do Supremo Tribunal Federal. Não tem o julgamento plenário, mas já tem uma jurisprudência bem orientada, embora com julgados recentes. Aí eu coloquei aqui um julgado, né, para a gente comentar, do finalzinho agora de 2021, que reflete essa jurisprudência, né, que veio sendo construída. Interessante que esse precedente caiu na prova do TJ Amapá, agora de juiz, coisa de poucas semanas atrás, acho que 2 ou 3, enfim, pouco tempo atrás, e, enfim, acabou pegando ali muita gente de surpresa.
porque quem só leu a lei de execução penal, e muitas vezes o candidato só fica na leitura da lei seca, não sabia. Interessante que o enunciado, ele não dizia que estava cobrando a jurisprudência, né? A FGV ali foi bem sacana, em certo sentido, porque tinha uma alternativa que seguia a LEP, e na verdade eles cobraram a literalidade de ementa de julgado do STJ. Então, pessoal, é uma questão bem interessante, né? Eu, particularmente, né, fico em dúvida, para ser bem sincero, porque em alguns casos mais evidentes, no início até essa jurisprudência começou para casos excepcionais, dizendo, não, aqui é evidente que ele tem direito, então está num limbo jurídico, tem que expedir a guia de recolhimento definitivo de maneira antecipada, antes de ele ser recolhido da prisão. Só que depois a jurisprudência começou a dizer que tem direito antes da guia. Então, ao fim e ao cabo, já não estão mais examinando a excepcionalidade da situação, já estão falando de maneira mais genérica. Claro que, como eu disse, né, tem que provocar o judiciário, porque quem não tem um advogado para fazer esse trabalho, né, ou um advogado que tem esse conhecimento, acaba ficando na regra geral. Primeiro vai para a penitenciária, depois que ele pode formular um pedido junto ao juiz de execução penal. Professor Gabriel, embora a discussão não seja essa, né, eu acho que toda a questão da principiologia, né, que levou a essa superação do artigo 105, né, da LEP, eu acho que ele reside, ou ele tem a mesma base, né, de fundamentação constitucional na súmula 347 do STJ, que tratava, né, dos artigos hoje revogados 594 e 595 do CPP. A súmula 347 coloca que o conhecimento do recurso de apelação do réu independe de sua prisão, né? Então, permitia, né, que você discutisse, né, o mérito da condenação penal, enfim, ou até questões prévias, né, preliminares, etc., prejudiciais, independentemente de você estar preso ou não, mesmo que houvesse uma ordem de prisão, né? Esses artigos, o 594 e o 595, né, eles colocavam, né, hoje estão revogados, né, mas eles colocavam que para o recurso, né, do réu ser conhecido, ele teria que ser recolhido previamente à prisão, né, e se durante a tramitação do recurso o réu fugisse, né, o recurso seria declarado deserto, né. Realmente entenderam que isso seria incompatível com acho que o princípio da ampla defesa, né, acho que a base é a mesma, né, embora, obviamente, os assuntos, né, os casos sejam diferentes. Bem interessante, Felipe. E nesse caso tem uma questão prática também, né? Sem a guia de recolhimento não tem como começar um processo de execução. Ali que tem as informações para começar, né? E, por outro lado, expedir a guia antes do cara ser recolhido da prisão, muita gente nem vai ser recolhido. Muito cara vai morrer no meio do caminho, né? Gente que mexe com a criminalidade, ou então o cara foge e nunca vai ser pego, né? E a execução penal vai ter que... Todo o judiciário vai movimentar para um caso que, às vezes, né, o cara nem vai efetivamente começar a executar a pena, né? Então, ao fim e ao cabo, a LEP teve essa preocupação, que é uma preocupação bem da ordem prática, mas que agora os tribunais acabam, né, flexibilizando. Professor Felipe, temos também um precedente aqui, muito legal, né? Uma situação aí que interessa muita gente, envolvendo namoro, que depois vira uma união estável, que depois vira ou não um casamento, enfim, bem legal, né, o precedente. É bem interessante, professor Gabriel. Quem lê a notícia, né, do informativo da terceira turma acha que o julgado é simples, né, que não geraria maiores controvérsias. Da forma como foi redigida, né, a notícia do informativo, realmente a impressão que passa. Qual é a discussão, né? A discussão é até simples, que coloca-se o seguinte, né? Namoro, a rigor, não está, né, tipificado em nenhuma legislação, né? E uma relação de namoro não é uma relação de união estável. É muito comum hoje, pessoas que são mais abastadas, né, mais endinheiradas, fazem até um contrato de namoro, né, para tentar descaracterizar uma união estável, né? O que realmente, na prática, né, realmente não persiste, né? Namoro é namoro, união estável é união estável, né? Se faticamente, né, os requisitos de união estável se fazem presentes, não é a assinatura de um contrato de namoro que impedirá o reconhecimento dessa união estável. No namoro, né, você não tem os requisitos do artigo 1723 do Código Civil, né? Que é a publicidade da convivência e o intuito de constituir família, né?
Lembrando que atualmente, né, no direito civil constitucional, né, o conceito de família hoje é um conceito multívoco, né? Então, assim, é algo bem aberto, bem flexível, né? Mas, enfim, o que é que se coloca, né? Na relação de namoro, você não tem nem casamento, nem união estável. E, como tal, não surge ainda, né, o regime de bens, né? O direito meatório dos consortes, sejam eles cônjuges, né? Ou sejam eles companheiros, né? Ou seja, você não tem uma unidade patrimonial no regime de mancomunhão, né? Ou de mão comum. Isso não existe. Os bens, né, de cada namorado, digamos assim, são bens particulares. Você não tem ainda bens comuns. E o STJ, colocando isso, né, disse que bens adquiridos, né, pelos namorados, né, antes da caracterização de união estável e antes de um casamento, são bens particulares. E, como tal, no final dessa relação, né, quando o regime de bens ele cessa, seja pela separação, né, pelo divórcio, até pelo óbito, né, de algum dos consortes, esse bem que ele foi adquirido na época do namoro, ele é um bem particular. E, como tal, ele não vai ser meado, né, ele não vai ser partilhado com outro consorte. A notícia, né, do julgado, da terceira turma, é exatamente essa e bastante simples. Mas qual é o problema, né, que não consta na notícia, mas eu acho que é interessante falar para o pessoal de casa guardar. É um ponto de tensão cada vez maior, professor Gabriel, entre as jurisprudências dos TJs e do STJ. E qual é o caso? O caso é quando um dos namorados, ou até uma pessoa mesmo solteira, não precisa nem estar namorando, né, ela adquire um imóvel. E esse imóvel, ele é financiado por vários anos. E durante o financiamento, né, durante o curso de quando as prestações estão sendo pagas mês a mês, né, essa pessoa que já tem esse imóvel, né, que via de regra está alienada fiduciariamente, né, não é uma propriedade plena, né, é uma propriedade realmente que tem esse gravame dessa garantia, essa pessoa com esse imóvel, né, começa uma relação, uma união estável, um casamento, e a maioria das prestações é paga durante o relacionamento. E quando acaba, né, o relacionamento, né, seja pelo óbito, seja pela separação, pelo divórcio, etc., o outro consorte diz que ajudou a pagar as prestações e também quer um pouco do imóvel, né, que seria, na opinião de quem reclama, né, o justo. E os TJs têm dado, viu? TJ de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, cada vez mais, né, tem feito uma regra de 3, né, para saber quantos por cento, né, foi pago durante o curso, né, da União e manda partilhar. Só que o STJ, ele tem sido inflexível. Ele realmente tem aplicado a ferro e fogo o Código Civil. O regime legal de bens hoje, isso não consta do julgado, né, mas se tratava realmente do regime da comunhão parcial de bens, né? Não é a comunhão universal, ou o regime de comunhão total de bens, né? Nesse caso, é necessário um pacto, né? Um pacto nupcial para que você mude esse regime, mas quando você não tem esse pacto, né? Que quase ninguém faz, incide o regime legal de bens, né? Que é da comunhão parcial, que se aplica tanto ao casamento como à união estável. Na união estável, se você não tiver o pacto de convivência, que pode disciplinar o regime de bens. Pois bem, o que é que esse regime coloca? Ele coloca que os bens, né, que um dos nubentes já tinha adquirido antes, né, ao casamento, ele não se comunica, né, ele não entra nessa comunhão, ele não é compartilhado, né, ele não será partilhado depois. E ele coloca também, né, o código, o artigo 1659 do código, ele coloca também que obrigações, né, assumidas anteriores ao casamento também não se comunicam, né? É dizer, né, no limite, né, como o cônjuge ou o companheiro fez esse financiamento enquanto solteiro, né, enquanto ainda talvez namorasse, ou enfim, nem isso, a rigor, né, essas obrigações desses financiamentos, dessas prestações mensais, não poderiam atingir o outro cônjuge. Então, o STJ, ele realmente aplica isso, né, para dizer que a causa jurídica do bem foi anterior ao início dessa relação, da união estável do casamento. Inclusive, o STJ vai mais além, né? Ele até diz que é irrelevante quando o contrato foi até registrado, né, no cartório de imóveis, porque ele aplica o artigo 1661 do Código, que diz, né, que o que determina, né, o fato do bem ser ou não comunicado, entrar no regime de bens, ele ser ou não um bem comum, é a causa jurídica de aquisição desse bem, ou seja, é o título, e não o registro do título.
É uma linguagem que talvez o pessoal de casa não esteja muito bem familiarizada, né? Mas a Lei de Registros Públicos, a Lei 60.015, ela coloca claramente, né, que quando você vai adquirir a propriedade imóvel, né, você tem um título, e esse título, que geralmente é um contrato, que pode ser por forma pública, por forma privada, dependendo do caso, e esse título é levado a registro, né, do imóvel. Só quando o título é registrado é que você realmente adquire a propriedade, né? Então o STJ chega até a dizer, né, é irrelevante a época em que o bem entrou no registro, né, do imóvel, né? O que importa é a data que foi feito o contrato, né? No caso, o contrato de aquisição do imóvel, mediante financiamento, etc., que foi a causa jurídica, né, que é o título para aquisição. O STJ ele tem sido bastante, eu diria até conservador nesse aspecto, né? Vamos ver se no futuro haverá ou não uma modificação, né? E eu lembro, professor Gabriel, uma pegadinha, né, que é muito comum em concursos, no regime de bens, né, a não ser que seja o convencional de separação absoluta, mas todos os outros, né, até bens particulares do casal, para serem vendidos, eles dependem da anuência do outro cônjuge, né, que é a chamada outorga shore, a autorização marital. E, inclusive, os bens particulares, eles também dependem dessa autorização. E muita gente fica na dúvida, né, por que isso ocorre. É porque o código coloca que os frutos de bem particular, eles são comuns. Então, toda a doutrina e toda a jurisprudência, quando interpreta, né, coloca que qualquer venda de um bem, né, durante uma relação, né, que não seja de separação absoluta, ela depende, né, dessa autorização do outro consorte para que ela ocorra. Aí isso também é outra confusão que ocorre também. Mas, enfim, em resumo é isso. O STJ não partilhou bem. Bem interessante, Felipe. E hoje em dia, né, muito comum, cada vez mais, se conhece no final de semana e em 2 dias já estão morando junto, né, Felipe? Então, essa configuração do namoro e da união estável é uma coisa muito dinâmica, de acordo com a realidade social da época, né? Hoje, morar junto já não quer dizer que há união estável. E muitas vezes é o imóvel que ele adquiriu por um financiamento imobiliário e vai cair nessa situação. Eu só diria que eu ainda fico com a jurisprudência dos TJs, viu? Da regra de 3, acho que é bem mais justo e mais lógico. E como tu falaste, né, o STJ seguiu uma linha um pouco mais conservadora nesse aspecto. Pessoal, com isso terminamos o nosso Infemares em Pauta de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dos julgados que nós selecionamos. Sigamos em frente aí nos nossos estudos, na nossa atualização constante. Tentamos aqui ajudá-los também com o nosso material escrito. Não deixem de baixá-lo, PDF com os números dos julgados, com todas as informações relevantes para uma boa fixação, para uma memorização ainda melhor. Obrigado, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Grande abraço, pessoal. Força nos estudos.